Então, o profissional que você contratou cobrou menos da metade do preço para fazer um circuito elétrico 220 volts? Olá, eu sou o Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos ao meu canal. A concorrência está acirrada, tem muita gente em desespero querendo preço barato e tem muita gente em desespero que prefere trabalhar barato ou de graça do que perder um orçamento. Eu gostaria de pedir a todos os participantes do canal que visitem meus canais do YouTube, Davi Silva Elétrica e CIA, Eletricotando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral. Visitem esses canais, se inscrevam e compartilhem em suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. Aí você contrata um profissional para fazer um circuito 220. Alguém cobrou R$ 200 e aparece um outro que faz por 50. E o melhor de tudo é com material por conta dele. A felicidade que fica o cliente, eu já vi isso por várias vezes, quando chega uma pessoa e cobra menos da metade do preço para fazer um serviço que um outro profissional cobrou um valor, no ponto de vista do cliente, muito caro, e ainda fala que vai trazer o material por conta dele. E como é que fica esse circuito? O que eu recomendo a todos os participantes do canal é que tenha sempre o seu valor. Como é que você estabelece um preço de um serviço que você vai prestar? Normalmente, como é que eu faço? É o meu deslocamento, o momento que eu vou sair da minha casa e o local que eu vou chegar, e o material, se eu tiver que comprar o material, e o tempo que eu vou levar para fazer esse serviço, ou para executar esse serviço. Com essas três informações simples, eu digo para o cliente, eu passo para o cliente um preço médio. Não só nesses três pontos de vista, mas também nas recomendações que muitos profissionais às vezes passam através dos seus canais no YouTube, que seja através do ponto, que a norma muitas vezes recomenda, quanto custa um ponto elétrico, quanto custa a instalação de um chuveiro, quanto custa a instalação de um motor, quanto custa a instalação de uma piscina, e assim eu faço uma média e vou lá e dou um orçamento. Então, não tem como o seu trabalho sair tão barato, igual muitas pessoas que não se preocupam ou não se preocupam com essa avaliação, vai lá e cobram. Visitem meus canais do YouTube, Davi Silva Elétrica e CIA, Eletricotando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral. Ao visitar esses canais, ative o sininho, se inscrevam se não forem inscritos, compartilhem em suas redes sociais e nos envie sugestões. E sem contar que o profissional da elétrica não vai fazer o que nós estamos vendo aqui, se tratando de um circuito 220 volts. O que nós precisamos em um circuito 220 volts? A tomada precisa estar identificada em vermelho? Beleza, aparentemente essa aqui está perfeita. Eu preciso de um disjuntor bipolar na potência em que a carga vai ser ligada, ou seja, na amperagem que a carga vai ser ligada. Eu não posso ter aqui disjuntores monopolares. Tem muitos circuitos que eu tenho visto instalado em 220 volts com disjuntores individuais aqui. Vamos supor aqui 30 amperes, 30 amperes, quando deveria ser um bipolar de 30 amperes. Quando nós analisamos a tomada que a pessoa levou para a instalação aqui, percebemos que, embora ela tenha essa cor vermelha, o orifício que está aqui nela é de tomada de 10 amperes. E a inscrição lá, tá lá,
10 amperes, 250 volts, está escrito na tomada. Então o cliente foi na sua instalação, instalou para você uma tomada 220 volts, utilizando aqui, deixa eu pegar a lâmpada aqui para clarear, para nós vermos isso. Deixa eu afastar um pouco, aqui assim, ó. Utilizando no seu circuito uma tomada de 10 amperes. Por que que eu sei disso? O orifício aí, ó, é menor do que o orifício de uma tomada de 20 amperes. Isso é visível. E está escrito na tomada, 10 amperes, 250 volts. Então, está explicado o porquê o custo da sua tomada, muitas vezes, ou do seu circuito elétrico 220, foi metade do preço do que a outra pessoa cobrou. Vamos imaginar que se eu tivesse aqui com a tomada certa, com o interruptor certo, que seria bipolar, né? Com 2 polos para entrar 2 fios, e na amperagem certa para a carga, e na tomada de 20 amperes, que essa aqui é de 10 amperes, na cor vermelha, é claro que o custo ia ser maior. Só que essa informação, nenhum profissional que vai na sua instalação fazer vai te passar. O cara vai instalar o que você tem ou o que você pediu para ele levar. E quando você não segue as normas, o que acontece? Eu falo sempre nos meus canais do YouTube. O risco de acidente é bem maior. A possibilidade de você causar choques elétricos entre os moradores daquela instalação e os animais de estimação é muito grande. E é por isso que o profissional qualificado ele tem um preço. O preço não é o preço dele. Ah, esse cara é muito caro. Não é o preço dele. É o preço do que ele avaliou dentro da qualidade do material, dentro da qualidade do trabalho dele e dentro do custo que ele vai ter para executar aquele trabalho. E é isso que muitos clientes não levam em consideração. Se eu fizer esse circuito aqui vai funcionar, eu tenho me deparado muito com essa questão de proprietários que querem pagar barato. O que me importa é que vai funcionar. Me falaram isso, não foi 1 ou 2 vezes. Se o pino 220 encaixar aqui, vai funcionar com muita perfeição. Porque se o disjuntor está na amperagem que você quer, você tem 2. A tomada está errada, mas se o pino encaixar aqui, o seu circuito funcionar, beleza, ele vai funcionar. Só que ele vai funcionar fora da norma, ele vai oferecer risco de vida, né? Podemos pensar assim, risco de morte na realidade, né? Porque risco de vida é risco de viver, risco de morte para pessoas e animais, sem contar que a sua instalação poderá estar consumindo energia que não está sendo benéfica para você. Quando você paga barato a um trabalho, a um profissional não qualificado, é isso que acontece. De repente você tem aqui uma tomada que você acha que ela é 220 volts, e aí, depois de um período X de tempo, o que acontece? Essa tinta que a pessoa usou aqui para te passar a tomada, certamente vai sair. E a possibilidade de isso causar danos graves à sua instalação é muito grande. Nunca se deixe enganar. Contrate o profissional certo para o serviço certo. Serviços baratos podem ter muitas armadilhas anexas a esse serviço. Serviço barato, muitas vezes, são de pessoas que viu alguém fazer e acha que sabe fazer. Serviço barato pode pôr fogo na sua instalação elétrica. Esse era o principal objetivo do vídeo. Eu sou Davi Rocha da Silva. Simples assim.